Muito boa tarde, amigas e amigos, oração ação, nosso ponto de encontro. O ponto de equilíbrio daquele que faz a travessia sobre um grande abismo entre montanhas, na corda bamba. O que determina o seu equilíbrio é o olhar focado no horizonte. O infinito é que nos equilibra. O horizonte, a perspectiva ampla. É isso que buscamos aqui. O infinito, o horizonte, essa perspectiva ampla. Olhar a vida, conceber, abordar a vida numa perspectiva ampla, aumenta muito a chance de compreendermos e de bem decidirmos. Nesse momento decisivo das nossas vidas, essas ferramentas para bem compreendermos e bem decidirmos são fundamentais. Expandamos então nossa perspectiva, nosso olhar, tragamos para esse nosso momento amigos, conhecidos, compartilhando os momentos que entendermos que possam ajudar outros. É a hora. Estamos na nossa hora. Como se dizia para as parturientes, boa hora, que tenhamos uma boa hora, porque é o momento de nos dar a luz. Que assim seja para todos nós. Hoje, abordando mais um tema fundamental: as provações coletivas, as dores coletivas. Médiuns confiáveis têm trazido mensagens de guias espirituais muito interessantes que nos falam de ceifadores. O que seriam ceifadores? A ideia do ceifador é uma ideia associada à figura da morte. A morte é simbolizada por um esqueleto coberto por uma túnica com um capuz e que carrega em suas mãos um instrumento de ceifar, porque o ceifador é aquele que ceifa vidas. Os ceifadores, então, são exemplos, são figuras usadas para falar de eventos que irão ceifar muitas e muitas e muitas vidas. Lembremos que no Apocalipse de João, em que ele revela ter visto o futuro pela ação de Jesus, ele fala que serão salvos apenas 1/3 da população. O que é salvo? O que é fim dos tempos? O que é reino dos céus? Vamos tentar dar uma visão aos amigos, nunca pretendendo ter visão final sobre nada, mas vamos trazer algumas reflexões. Reino dos céus. Reino é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei. Reino dos céus na terra será a terra quando os seus habitantes obedecerem aos mandamentos de Deus.
É isso que está em jogo. Estamos no final de um ciclo que assim na escola, e isso é a transição planetária, o final de um ciclo onde, como numa escola, é feita a separação daqueles que serão promovidos e serão desafiados a novos aprendizados, porque basicamente tiverem aprendido as lições fundamentais do ciclo anterior, e os outros que não serão promovidos, e não sendo promovidos, estão destinados a o quê? Os castigos eternos? Sofrimentos por toda a eternidade? Claro que não. O inferno, os castigos eternos, são uma concepção humana. O que acontecerá nessa transição planetária é que os que não forem selecionados para passos adiante, porque não terão aprendido os passos básicos, como um aluno que não pode compreender a equação de primeiro grau porque não domina ainda as 4 operações, o que se faz com alguém que não aprendeu as noções básicas é repetir as lições. Não condenações, apenas começar de novo. Aqueles que, nesse final de ciclo planetário, não estiverem habilitados a novas lições porque ainda não aprenderam as lições básicas, serão remetidos a outros planetas onde repetirão as lições como oportunidade para que aprendam. Os espíritos nos revelaram que a ampla maioria daqueles que estão afetos ao planeta Terra e a ampla maioria dos que estão encarnados nesse momento já são exilados de outros planetas, já não aprenderam a lição e foram trazidos à Terra como nova oportunidade. E agora, muitos de nós, numa interpretação literal do Apocalipse 2/3, serão novamente exilados para terem novamente outras oportunidades. Parafraseando o raciocínio de Jesus, para responder a alguns que perguntarem, mas quantas vezes pode ser uma alma novamente exilada? A respeito do perdão, que não deixa de ser uma nova chance àquele que errou, Jesus disse 70 vezes 7. Não para simbolizar 490 vezes, mas certamente para falar de infinitas chances. Quantas chances daria um pai a um filho que erra? A uma mãe, alguém que ama? Infinitas vezes, não é? Então, segundo aquelas revelações trazidas por espíritos através de médiuns confiáveis, estão programados para passarmos por 3 ceifadores nessa transição planetária. O primeiro deles, ceifadores então, são eventos que ceifam muitas vidas e que colocam toda a Terra, toda a população da Terra em condição de igualdade, sofrendo o mesmo problema, como oportunidade para união, para cooperação, para solidariedade. O primeiro deles foi a Covid, a pandemia, que submeteu todos os habitantes da Terra ao mesmo problema, como convite à união e à confraternização, à cooperação. Muitas vidas foram ceifadas
Os mais apressados dizem, os que morreram na Covid, então, não foram selecionados, são almas primitivas, impuras, violentas, que não passaram de ano. Claro que não. Claro que não. Algumas delas, talvez sim, outras delas certamente não. Não vão para a classe de recuperação tanto aqueles que não têm mais chance de passar de ano, quanto aqueles que já passaram. Então, alguns que morreram através da Covid, morreram nas próprias atividades de desprendimento, de serviço, de compaixão, caracterizando claramente, aos olhos de quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, tratar-se de espíritos que já tinham aprendido as lições básicas trazidas por Jesus. Enquanto outros, que viveram a Covid em inveja, em ataques, em polarizações, em competições, em guerras, lembremos que alguns se dedicaram na pandemia a desviar respiradores, a fazer compras fraudulentas, enriquecimentos ilícitos, provocando a morte dos seus entes queridos. Alguns agrediram fiscais das máscaras. Alguns fizeram campanhas contra as medicações recomendadas e a favor de medicações não recomendadas, sem aqui entrar nas questões político-partidárias. Mas é evidente que no convite a nos irmanarmos, a pensarmos no coletivo, alguns se fecharam no egocentrismo, no egoísmo. Que cada um tire por si mesmo as lições do primeiro ceifador, porque tudo indica que passaremos por outros dramas globais. Especula-se que teremos, por exemplo, a partir de tempestades solares ou por outros, provocados por outros motivos, um grande apagão, não apenas elétrico, mas digital. Um apagão digital hoje não apenas inviabilizaria o transporte aéreo, mas inclusive o sistema bancário. Sem dinheiro na mão, sem possibilidade de acessar recursos, muitos de nós ficaríamos em desespero. Haveria talvez saques, conflitos nas ruas. E isso seria uma provação global, uma dor global. Precisamos então entender, nada disso é uma previsão, muito menos minha, mas é uma possibilidade que os espíritos trazem, já que eles informam não serem os eventos possíveis, destinos fechados. Sempre pode a humanidade uma maioria da nossa população dedicar-se à geração de luz, não apenas por sentimentos e pensamentos, mas por palavras e principalmente por ações. Isso muda o padrão vibracional da Terra, altera os fatos que estão previstos para acontecer.
Então as previsões são sempre possibilidades que podem sim ser amenizadas para a coletividade, mas amenizadas especialmente para cada um, porque nenhum aluno recebe a lição que já aprendeu por parte do professor. Nenhum médico continua a dar remédios para o paciente já curado. E também nós, se fizermos avanços, se nos dedicarmos a avanços significativos no sentido do serviço, da compaixão, da solidariedade, da compreensão da ação de Deus, que é amor, e a dedicação a exercícios de amor concretos aos necessitados, se fizermos isso, aqueles que fizerem isso estarão enfrentando os desafios coletivos de uma maneira mais suavizada. Não aprendemos pela pandemia que praticamente houve uma pandemia para cada pessoa? Alguns não pegaram a doença. Alguns que pegaram na forma suave. Alguns pegaram em formas graves, outros em forma gravíssima que levou-os a óbito. Alguns que se curaram ficaram com sequelas suaves, outros com sequelas graves. Por que essa multiplicidade? Porque cada um de acordo com a sua necessidade. Se nós avançarmos na nossa autocura pela linha traçada, pela receita deixada pelo médico Jesus Cristo, o serviço, a compaixão, a ajuda àqueles que têm fome, àqueles que têm sede, àqueles que estão hospitalizados, presos, exilados, certamente diminuiremos a necessidade da dor. Quem avança ao amor diminui a necessidade da dor. Vejam se não é um convite fundamental para todos nós. Cada um faça a sua análise. E hoje, a pergunta 250 desse livro O Consolador fala sobre a provação coletiva, as dores coletivas. Como compreender isso? A pergunta é: como se processa a provação coletiva? Como compreender que haja dores coletivas? Desde aquele desastre de aviação que mata centenas, àqueles desastres como o do World Trade Center, que matou alguns milhares, como a Covid, entre outros eventos, que às vezes matam milhões. Como compreender esses eventos? A resposta de Emmanuel vai no seguinte sentido: na provação coletiva, que também caracteriza-se por uma expiação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Ora, a cada ação corresponde uma reação. Se uma certa coletividade sofre uma reação semelhante, é porque estiveram envolvidas em equívocos semelhantes. Ora, não é assim? Todos que estamos aqui, por exemplo, estamos envolvidos em algum grau com o egocentrismo, com o egoísmo. E somos chamados pelas dores coletivas a sairmos do egoísmo em atendimento, em pensamento, em reflexão às causas coletivas. Continua Emmanuel. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente,
através dos prepostos do Cristo. Nota-se, então, uma aparente contradição. Emmanuel fala de uma ação espontânea e através dos prepostos do Cristo. Espontânea aos nossos olhos, que não enxergamos a ação dos anjos, arcanjos, querubins ligados à esfera crística. Mas saibamos que nada é ao acaso, que tudo tem gerentes de altíssimo nível, especialmente esses grandes eventos, sempre prontos a amoldar a lição para cada aluno, a dose do remédio para cada doente. Os prepostos do Cristo, diz Emmanuel, convocam os comparsas na dívida do passado para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso às circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente. Parece ao acaso, as histórias são interessantíssimas, de pessoas que trabalham no World Trade Center e que problemas os mais variados fizeram com que ele não estivesse no prédio no dia do atentado terrorista. Nada é o acaso, mas para nós, para a visão superficial, parece um doloroso acaso quando atinge, e um luminoso acaso quando tira alguém da tragédia. Muitas vezes nós chamamos de doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais diferentes num mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, todo evento possui camadas de compreensão e de entendimento. A camada mais superficial é essa na qual o homem comum da terra se coloca, que vê em tudo injustiças, violências, absurdos, acaso, sorte, quando na verdade não existe acaso, não existe sorte, não existe nem mesmo o mal. O mal é apenas um remédio amargo que contraria as vontades das pessoas, mas que é remédio, apesar de amargo, e que cura em vez de punir, como pensam os superficiais. As dores, as expiações nunca são punição. Se um rico que humilhou pobres fica na pobreza ou renasce pobre, se um branco que humilhou pretos renasce branco, se um homem que assassinou mulheres renasce mulher e sofre parte dos sofrimentos que fez sofrer, não é punição. É a fabulosa receita de compaixão deixada por Jesus, por Buda, a ferramenta da empatia receitada pelas ciências da alma, da mente, que no dizer de Jesus é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Somos sempre incitados por ciência, por diferentes religiões, a nos colocarmos no lugar dos outros. Quando não fazemos isso por lucidez, quando não fazemos isso por boa vontade, às vezes a vida nos obriga, já nessa vida ou pela reencarnação,
a passarmos a nos colocarmos na carne, na posição daqueles que nós prejudicamos. Não como punição, mas para expandir o nosso ponto de vista, de forma que o espírito, muito agarrado à posição masculina, possa finalmente aprender aspectos da posição feminina, que tanto enriquecem a alma. E assim, o rico em relação ao pobre, e assim o branco em relação ao preto, e assim o judeu na posição do palestino e o palestino na posição do judeu, e as infinitas fragmentações humanas que se complementam umas às outras, mas apenas quando nos colocamos no lugar dos outros. E se não conseguimos fazer isso pela boa vontade, pela lucidez, Deus, na sua misericórdia, nos faz viver pela compulsoriedade, pela dor, mas sempre como um convite à expansão de pontos de vista. Não é saboroso entender isso? Muito bem. Que toda a humanidade desperte o quanto antes para fazer essa busca do ponto de vista do outro, esse fazer ao outro que gostaria que nos fizesse, essa compaixão, esse serviço, essa solidariedade. Já! Não há um dia a perder. Pesquise os seus talentos, desenterre os seus talentos, mobilize os seus talentos, minha amiga, meu amigo, e coloque-os à disposição, não apenas de familiares, colegas, vizinhos, pessoas das suas relações, mas atingindo pela sua igreja, por uma ONG, por um trabalho voluntário em qualquer campo, pessoas que você sequer conhecia. Sirva. Coloque-se no lugar dos outros. Compartilhe, coopere, luz. Ame, enfim, no limite das suas possibilidades. Que esse estímulo chegue a todas as criaturas de Deus, especialmente a todos os seres humanos, que são aqueles que estão em condições de tomar decisões mais lúcidas. Que assim seja para todos nós. Conversando e saudando agora os amigos, dão boa noite para todos os que estão aqui, a Luciene Aparecida, o Marco Aurélio Trindade, a Andréa Santos, a Eliane Laure, o Igor Galvão, que nos diz assim: Igor, professor, se esta é a nossa melhor passagem, os espíritos falam isso, a atual é a nossa melhor reencarnação, e na minha pretensão me julgo uma boa pessoa, será isso uma singela evolução. Sem dúvida. Todas as capacidades que nós hoje temos, desde a arte, uma capacidade profissional, uma capacidade intelectual, uma capacidade emocional, tudo representa o ápice de ganhos anteriores feitos em outras vidas. E a outra pergunta, por que tanta prova? Parafraseando, não vai parecer um loop. Família, mesmo algum membro evoluindo, ele pode escolher amar a família e não a evolução do mundo, e se fizer, irá regredir ou manter a sua evolução? A questão é de abrangência, mas é também de profundidade, Igor. Um espírito que se dedicar, por exemplo, a um espírito familiar de baixa condição, que se equivocou muito em outras vidas, mas que se dedicar uma vida inteira para acompanhar um filho que renasceu em condições muito sofridas, com extremas limitações,
Pode fazer isso com tanto amor, com tanto serviço, com tanta compaixão, que representará um grande passo rumo ao amor. Não é preciso ser um Gandhi, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, para realmente evoluir. Pode ser pela amplitude, como esses fabulosos irmãos nossos, mas pode também ser pela profundidade, pela dedicação integral, como algumas mães de crianças especiais, algumas mães e pais de criminosos violentos, que se dedicam até o fim integralmente e conseguem avanços às vezes fabulosos para esses espíritos. Abrangência ou profundidade, mas sempre a compaixão, o serviço, o amor. Veja o que vocês acham, não apenas o Igor, mas todos nós. O Igor cumpre esse papel de nos trazer questões que, sem dúvida, ajudam a todos os amigos aqui. Mônica Silva e Enir Cajazeira dão boa noite a todos, o boa noite entre si. Mônica Silva lembrando sempre de amigos encarnados, desencarnados, vibrando pela paz mundial e pelos desastres climáticos. Dando o seu boa noite, como Adelaide Dias, Sueli Duque e o nosso amigo Igor Galvão. Muito felizes pela presença de todos, por compartilharmos esse momento. Um grande abraço a todos e amanhã estaremos juntos às 18 horas também. Venha conosco, compartilhe, espalhe o bem, na medida das suas possibilidades. Ame, amemos a cada dia, cada vez mais pessoas em cada vez mais profundidade. Paz e bem, e até amanhã.